objetivos que figuram acima das conveniências, das convicções, ou ideológicas, ou políticas, e que são os elementos comuns que propiciam a coesão nacional, a coesão social. Esses objetivos quase que se perdem de vista em função de agendas secundárias, que dividem o país em torno de questões secundárias. O país já foi dividido, mas em torno de grandes desafios. O Brasil se dividiu entre aqueles que queriam a independência e os que achavam que a independência não era um objetivo legítimo ou necessário. O Brasil se dividiu na questão da abolição dos escravos. Havia quem defendesse que a escravidão deveria continuar. O país se dividiu na questão da República, em 30, mas eram divisões em torno de grandes objetivos. Agora nós temos a divisão em torno de uma agenda absolutamente secundária, que envolve guerra cultural, comportamento. Essa agenda que nos desorienta. E o país convive com essa falsa divisão, ao mesmo tempo em que, economicamente, nós afundamos num processo inflacionário já quase sem controle. O país vive uma situação social de ampliação das desigualdades, ao invés de serem reduzidas, e um conflito em torno da questão da democracia, com grupos achando que podem substituir o processo democrático por algum tipo de aventura, né, que dê privilégios de mando, né, a um ou outro grupo político. Essa desorientação, na minha opinião, tem um momento, tem um marco, que é, nós estamos aqui num espaço que foi construído como parte do legado da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que foram, talvez, os eventos no mundo mais sabotados em um país. A Copa do Mundo foi organizada na França, na Alemanha, na Coreia, na África do Sul, recentemente na Rússia, mas só no Brasil ela sofreu um processo de sabotagem com o tal de movimento Não Vai Ter Copa. Aqui no Rio de Janeiro chegaram a inventar uma aldeia indígena que nunca existiu, a tal de Aldeia Maracanã. Nunca existiram índios maracanães, nunca existiu aldeia Maracanã, mas a mídia, com o apoio dos aproveitadores, criou a ideia de uma aldeia Maracanã. Exatamente porque qualquer coisa que sabotasse a Copa do Mundo, e unificando grupos de direita, de esquerda, tudo misturado. Não tinha propriamente uma divisão ideológica. Sabotar a Copa era um objetivo. Uns querendo substituir o partido que estava no governo, e outros querendo substituir o partido no lugar da oposição. Então, aquele foi o momento de desorientação, e nós permanecemos nisso até hoje. O Brasil foi construído num processo vitorioso, contraditório, mas muito vitorioso, que nós podemos dividir em 4 grandes períodos ou movimentos. O primeiro movimento foi o da construção da base física, que hoje o ensino de história pouco valoriza. Nós já tínhamos esse território em 1750, quando os portugueses celebraram o Tratado de Madrid com os espanhóis e demarcaram quase que 16 mil quilômetros de fronteira. Tem países que não conseguem demarcar suas fronteiras hoje. Os russos e os chineses, os indianos e os chineses mantêm milhões de homens por disputa de nesgas de território em montanhas congeladas. A Bulgária acabou de construir um muro de 30 quilômetros para separar sua fronteira da Turquia. Israel e Palestina não conseguem demarcar limites de 60 quilômetros. E nós demarcamos 16 mil quilômetros de fronteira num grande feito da diplomacia, dirigida por um brasileiro de Santos, o Alexandre de Gusmão. Esse foi o primeiro grande movimento de construir a base física e o território. O segundo foi o da independência. O Império Colonial Espanhol se transformou em 19 países diferentes. Estão todos aí, na América Central, na América do Sul. O Brasil
o Império Colonial Português transformou-se num único país continental. Quando o Brasil ficou independente em 1822, era o maior país do mundo. A Rússia não tinha o tamanho que tem hoje, nem a China. Os Estados Unidos não tinham tomado do México 2/3 do seu território, não tinham comprado o Alasca nem a Louisiana. Isso tudo nós conseguimos com a nossa independência, o que foi o segundo movimento. O terceiro movimento foi consolidar essa independência e a unidade do território, que também não foi simples. Nós tivemos um período da regência que era uma anomalia. Você tinha uma monarquia sem monarca e um império sem imperador, administrado por uma regência e um menino esperando a maioridade, que foi antecipada para 14 anos. Nós tivemos, nesse período, 4 guerras civis simultâneas. Uma no Rio Grande do Sul, que chegou a declarar a república e nomear um presidente. Um agente de alta qualidade política. Eram cabos de guerra experientes, o general Neto, o Bento Gonçalves, o Canabarro e outros, Bento Manuel, proclamaram a república e elegeram um presidente, com apoio dos baianos que também estavam em rebelião com a Sabinada. No mesmo período, tinha uma outra rebelião no Maranhão, violentíssima, abalaiada, reunindo agricultores, índios, ex-escravos, camponeses, uma parte da oligarquia local. Tinha outra rebelião no Pará, a cabanagem. 4 rebeliões simultâneas, de tal forma que o regente Feijó abandonou o cargo, dizendo que o país estava ingovernável, não existia mais governo. Antes, os pernambucanos chegaram a reunir $800 mil em dinheiro para mandar comprar armas nos Estados Unidos para criar um país no Nordeste. Caudilhos de alta qualidade moral, como o Frei Caneca, que quando foi fuzilado, do lado dele foi fuzilado um cidadão americano que participava da conspiração. Os embaixadores da Confederação do Equador foram recebidos pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos. Nomearam um cônsul favorável aos rebeldes em Recife. Então, manter a unidade do país não foi uma coisa simples. Foi mantida graças a 2 instituições que se contrapunham aos caudilhos locais, que era o Exército e a Marinha, que enfrentaram, debelaram e o país manteve a sua unidade. Esse foi o terceiro movimento, garantir a unidade do país. O quarto movimento veio com a República e teve o seu epicentro na era Vargas, quando o Brasil construiu materialmente a sua economia industrial, num acordo durante a Segunda Guerra, que fez com que os Estados Unidos cedessem $100 milhões, seriam alguns bilhões hoje, a fundo perdido para industrializar o Brasil, para fazer a siderúrgica de Volta Redonda, conquista da habilidade diplomática do Oswaldo Aranha e do presidente Getúlio Vargas, que cedeu uma base aérea. É porque ninguém valoriza as coisas do Brasil. O Brasil é mais valorizado lá fora do que aqui dentro. Vocês sabem qual foi a base aérea mais movimentada durante a Segunda Guerra Mundial? Não foi nos Estados Unidos, não foi na Inglaterra, não foi na União Soviética, não foi na Alemanha. A base aérea mais movimentada da Segunda Guerra foi a base aérea de Parnamirim, nas cercanias de Natal. Ela que garantiu o apoio e a logística dos aliados na África e na Ásia, porque o espaço aéreo, a partir da Europa, estava bloqueado pela aviação alemã. Ninguém valoriza isso. E foi uma das únicas a ser devolvida depois da guerra. Os americanos ficaram em todas as bases, na japonesa, na Alemanha, nos Açores. Aqui eles tiveram que devolver a base, depois da guerra. E o Brasil ficou com Volta Redonda, e com toda a infraestrutura construída. A legislação social avançada do presidente Getúlio Vargas, as instituições de Estado que foram criadas nessa época, tudo que nós temos aí na cultura, até Liga da Escola de Samba, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, foi escolhida nessa época com o Vaticano e foi ungida com a presença de todo o governo nos anos 30, com o cardeal Leme.
a Liga das Escolas de Samba, na perspectiva do Getúlio, de que era uma parte da identidade nacional, uma confederação de futebol, porque não existia seleção brasileira, ou era a seleção do Rio ou de São Paulo, que nunca se unificavam. Tudo isso nós devemos à era Vargas, tá certo? Que tentam destruir até hoje, e graças a Deus ainda não conseguiram totalmente. Ela ainda sobrevive. Pois bem, então esse é o quarto movimento da construção material, cultural, da construção social. E o país avança nesse caminho. Atravessamos o governo do Juscelino, os governos militares, principalmente o período Geisel, onde essas instituições, principalmente a economia com o segundo PND, que foi presidente da Petrobras, que internacionalizou a atividade da Petrobras, foi na gestão do general Geisel, e que hoje um militar da reserva disse que vai privatizar. Imagine, tá certo? Imagine, quer fazer um governo tipo Pinochet, na política e na economia. Como ele é fã do Pinochet, se compreende as propostas. Bem, esse foi o quarto movimento. O quinto movimento, esse quarto movimento se encerra com esse movimento aí, não vai ter Copa, que divide o país em torno de coisas absolutamente secundárias, desorienta o debate, e hoje nós temos uma campanha eleitoral que se baseia na rejeição dos candidatos, na ideia de que quem tiver a maior rejeição vai perder, quem tiver a menor rejeição vai ganhar. Então o trabalho é o seguinte, um candidato tendo que aumentar a rejeição do outro. E o resultado é aumentar a rejeição de ambos, tá certo? Claro que a resultante é essa. Se eu tento aumentar a sua rejeição, você tenta aumentar a minha, no fim, as nossas rejeições vão ser ampliadas. E onde eu fiz hoje de manhã um debate nesse UOL, as perguntas eram em torno dessas. Né? Urna eletrônica, ameaça do comunismo, ameaça à democracia, porque isso se retroalimenta. Se tem um grupo desorientado achando que pode acabar com a democracia, o outro se aproveita e diz, olha, o problema é a democracia. Eu não acho que exista ameaça à democracia no Brasil. Pode existir desejo de uns que querem ameaçar. Que tipo de ameaça à democracia? Quem é que vai propor uma ditadura no Brasil? De quem? Em 64, os interesses amplos da embaixada americana, do empresariado, da CNBB, da classe média, de uma parte do movimento sindical e estudantil, porque hoje é um denominador comum. Todo mundo se exime da responsabilidade e diz que o golpe foi militar, que foram os últimos a entrar no movimento golpista, foram os militares. Ninguém lembra que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fez 2 manifestos a favor do golpe. Não foi o padre da paróquia lá da periferia de São Paulo, não, foi a CNBB, um manifesto pedindo o golpe. Não foi a imprensa do segundo escalão. O editorial que pediu o golpe, chamado Basta, foi escrito por 3 jornalistas. Antônio Calado, Carlos Heitor Coni e Alberto Dines. Não foi o segundo escalão. O empresariado de São Paulo, a embaixada americana, tudo isso. Há condições de reunir esse tipo de apoio para um golpe hoje? E os militares que entraram por último? Pelo que eu sei, não. Então, essa questão da ameaça à democracia não passa de devaneio de um grupo que pode ter essa expectativa. Mas outro grupo se aproveita e diz, olha, o problema é a ameaça à democracia, a economia não se discute, se vai privatizar a Petrobras ou não, não quero saber, a Eletrobras, e vamos discutir a questão da democracia, e para salvar a democracia tem aqui uma candidatura. Não é que a questão democrática não seja importante, ela é. Mas ela não é a principal ameaça ao país. A principal ameaça ao país é ao país mesmo, como um todo. Esse processo de destruição física, econômica do país, social do país. As desigualdades galopantes.
Porque o mundo e o Brasil conheceram um processo de sabotagem da economia via a sabotagem do Estado e o empoderamento de um setor da economia que é o setor financeiro. Você assiste a um debate sobre economia na Globo News, não tem um empresário. São só agentes do capital financeiro, representantes desses bancos de investimento, daquelas agências de avaliação de risco. É essa gente que diz o que está acontecendo ou o que deve acontecer na economia. Não é um empresário industrial. Não, é a economia das finanças, de tal sorte que o mundo e o Brasil assistem exatamente à predominância desse setor, que é uma tragédia para a economia. Por quê? Porque se as aplicações financeiras constituem a atividade mais rentável da economia, ela vai desviar todos os recursos do investimento produtivo para o investimento especulativo. Não tem escolha. Se você calcula que pôr seu dinheiro a juro, sem risco nenhum, vai te render mais do que você investir em alguma coisa, arriscar no investimento, ampliar a sua produção, os seus pontos de venda, de distribuição, você vai no investimento mais seguro, que é o rentista. E isso desencaminha a disponibilidade de recursos que poderiam ser dirigidos para a atividade econômica. Eu lembro dos bancos que tinham no Brasil. Todos os bancos eram ligados. Banco Indústria e Comércio, Banco da Lavoura. Ou seja, a atividade financeira era uma atividade intermediária para a economia real. Não era um fim em si mesmo. Não eram bancos administradores de fortunas. Os pequenos municípios tinham um banco, sua cooperativa de crédito, que, por alguma razão, se dava o nome de banco. A minha cidade, lá no interior de Alagoas, tinha um banco. Era uma cooperativa de crédito, mas tinha. O Banco do Estado de Alagoas chamava-se Banco da Produção. O Cominde, Comércio e Indústria. O Banco da Lavoura. Os bancos eram intermediários da atividade econômica, mas os bancos viraram uma linha de montagem dos derivativos, de oferecer produtos financeiros que retiram o dinheiro da economia real. E esse modelo é o que governa o mundo e o Brasil. Se isso não foi enfrentado, o presidente da República passa a ser uma figura decorativa, como é o atual presidente, que não governa, vive dessas, como se diz lá no Nordeste, de fazer pantim em porta de palácio, arenga esvaziada, porque ele não governa mais o orçamento. Quem governa o orçamento hoje é o Congresso, que virou poder legislativo e poder executivo, na prática, é poder executivo e poder legislativo. Com as emendas, acabou a discricionariedade do poder executivo, acabou, é um poder executivo esvaziado pelo legislativo e esvaziado pelo judiciário. O judiciário hoje é quem proíbe a Dilma de nomear um ministro, que era o Lula. Depois proíbe o Michel de nomear uma ministra, que era a Cristiane Brasil. Depois proíbe o Michel de fazer uma portaria lá para dar indulto a sei lá quem. Depois proíbe o atual de nomear um delegado. Aí, proibiu. E acabou. Então, já não há mais um equilíbrio entre os poderes. Isso é consequência de erros, porque não se trata da figura do presidente Collor nem da presidente Dilma. Se trata do esvaziamento do poder executivo no Brasil. O país é ingovernável com os desequilíbrios e as desigualdades. Não tem como o Brasil ser governado sem um poder executivo forte. Não estou dizendo autoritário nem ditatorial, forte, com capacidade de liderar, de negociar a sua agenda. Se não houver um executivo com essa capacidade,
O país, pelos seus desequilíbrios, se você olha para a Amazônia, é uma coisa, para o Pantanal, para o Centro-Oeste, para São Paulo, e dentro de São Paulo, se você olha para o Pontal do Paranapanema, para o Vale do Ribeira e olha para Campinas, são realidades completamente distintas. O deputado não tem como alcançar essa situação, porque o limite dele é o do município. Tem como ele dirimir disputas e dúvidas sobre a aplicação do orçamento. Tá certo? O legislativo tem um papel essencial, fundamental, na democracia, na votação do orçamento, na fiscalização, mas não pode ser ele o poder executivo. Tá certo? Mas como, em nome da luta política, se golpeou quem estava no poder, tudo bem. A chamada agenda, não sei das quantas lá, agenda bomba, pauta bomba, contra Dilma valia, porque era do PT, porque era todo mundo que era contra ela dizia, vamos fazer isso, tudo bem. Entrega todo o poder para quem quer que seja e acabou. O resultado é esse. Como diria o conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois. É uma obviedade sábia do nosso escritor português. As consequências vêm sempre depois. E as consequências, de fato, vieram e estão aí. Né? E o Brasil, portanto, precisa enfrentar esse dilema. Qual é o primeiro? A crise unifica a agenda. Se você atravessar aqui a rua e for num posto de gasolina, você vai ver uma fila só. Não tem uma fila para o eleitor do Lula, outra para o eleitor do Bolsonaro, outra para o eleitor do Lula e outra para a quarta via, terceira via, sei lá. A fila é uma só, o preço é para todo mundo. Se você for ao mercado, não tem duas prateleiras de arroz. O pessoal que vota no Bolsonaro, o arroz é isso aqui, é mais caro ou mais barato. O do Lula é aqui, o do Ciro, não sei quem é ali. Não, a Covid, a fila no hospital, tudo isso unifica o país. Só não unifica a solução. As soluções não unificam. Cada um diz uma coisa diferente ou praticamente desconhece os problemas do país. O que eu digo é o seguinte, nós temos que encontrar uma solução que unifique o país. Qual é a primeira delas? O país voltar a crescer. Não tem saída se o país não voltar a crescer. Eu fui ministro de 4 pastas diferentes, fui presidente da Câmara. A vida correr atrás de um dinheiro para um prefeito, para um governador, para as minhas obras no ministério que ocupei. E eu aprendi o seguinte, numa frase, quando o país cresce, você tem dinheiro para tudo ou para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Você chega em março, abril, o orçamento já está contingenciado. Você não tem como pagar coisa nenhuma. Não tem como fazer uma nota de empenho. Não tem dinheiro. Se o país não cresce, não tem dinheiro. Não tem emprego. Vai empregar todo mundo aonde, minha gente? Vai empregar todo mundo em município, em estado? Não, tem que ter atividade privada. Não tem solução para o desemprego. Para a crise orçamentária, onde é que vai arranjar dinheiro? Para os estados, para os municípios, para a União. Nós temos esse ano o menor orçamento de investimento da história do Brasil. O estado de São Paulo, no ano passado, investiu em infraestrutura o dobro do governo federal. São Paulo investiu muito? Não. São Paulo investiu pouco. É que a União não investiu nada. Então, ou volta a crescer ou não tem solução para nada. Como volta a crescer? O Brasil tem que se apoiar. Primeiro tem que reindustrializar o país, reinvestir em ciência e tecnologia e inovação, porque nós perdemos a capacidade, a competitividade industrial, porque perdemos a capacidade de inovar. Nós perdemos o emprego de alta tecnologia, o emprego da base industrial, nós exportamos. Nós precisamos aproveitar a nossa fronteira agrícola e mineral. Nós temos na Constituição do Brasil 2 artigos, o 176, ou 78, 176, e o 221, que autorizam a mineração em área de fronteira e terra indígena. Está lá na Constituição essa autorização, precisa regulamentar, nós não conseguimos fazer isso. Tentamos com o Severo Gomes no governo do Sarney. Aprovou no Senado e morreu na Câmara. Tentou-se depois no governo do Fernando Henrique, com
um projeto do deputado Aloysio Mercadante, do PT, e outro projeto do senador Romero Jucá. Também foi abandonado. No governo Lula, 2 tentativas, uma da Casa Civil e outra do Ministério da Justiça. Também não prosperou. Forças muito importantes atuam para que o Brasil não tenha nem os índios, nem o Brasil, nem a Amazônia usufruam de mina de diamante que nós temos lá na terra indígena Roosevelt, que está sendo explorada por contrabando, porque o pessoal fica falando dos garimpeiros. Boa parte desses garimpeiros, sabe quem são? São os índios, porque o ouro e o diamante estão na terra deles, eles que conhecem, e eles que tiram a parte disso, pelo menos lá nessa reserva Roosevelt, tiram e entregam para os contrabandistas ali no Espigão do Oeste. Conheço essa história. Mas o Brasil está proibido de fazer mineração até na Amazônia. A fronteira agrícola do Brasil, a ONU diz que o Brasil vai ser responsável por 40% da necessidade de ampliação da produção de alimentos nos próximos 10 anos, que é uma coisa grave, porque o Brasil tem terras, o Brasil tem conhecimento com a Embrapa, e o Brasil tem produtores, pecuaristas e agricultores experientes e capazes que você não improvisa. Ninguém sai por aí criando uma vaca, uma cabra, e plantando milho, feijão ou soja do dia para a noite, se não tiver uma cultura, uma tradição sobre isso. Então, o Brasil tem essas 2 coisas, pelo menos. E o processo de reindustrializar o país. Porque não vai haver, pessoal, não tem recurso para achar que o Brasil vai retomar o desenvolvimento com base apenas ou principalmente no investimento público. O investimento público vai vir quando o país tiver dinheiro, tiver recurso. Vai ter que ser investimento privado. O Brasil vai ter que motivar o investimento privado, atrair o investimento privado, facilitar o empreendedorismo do país. Tem que ser assim. Mas é contraditório? Não. A China tem a maior economia estatal do mundo e já é quase a maior economia privada do mundo. Dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses, e os 5 primeiros, e os 5 maiores. Curiosidade, não estão entre os 10 mais rentáveis do mundo. Entre os 10 mais rentáveis do mundo, tem 4 brasileiros que não estão entre os 10 maiores do mundo. Entenderam a armadilha? A China tem 5 dos 10 maiores do mundo que não estão entre os 10 mais rentáveis. E o Brasil, que não está entre os 10 maiores do mundo, tem 4 entre os mais rentáveis do mundo. Essa é a nossa economia. Isso não pode continuar. A segunda questão, que eu acho que constitui o nosso projeto de unidade do país, é a redução das desigualdades. Mas não apenas pela renda, pelo salário, principalmente pela educação. O Brasil fica ali em 60º, 58º, naquela classificação da OCDE, que faz uma avaliação de estudantes do PISA, atrás do Vietnã, minha gente. O Vietnã é um país que saiu de uma guerra um tempo desse, destruído, pobre. A China fica em primeiro lugar em tudo, porque os chineses, ao invés de escrever China, eles escrevem Xangai, escrevem Hong Kong, escrevem não sei quem, ganham os primeiros lugares em tudo. Depois vem os nórdicos ali, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Ou seja, tudo na nossa frente. Você não vai enfrentar essa questão. As nossas crianças sabem fazer o quê? Os nossos meninos não sabem hoje fazer o quê da vida no tipo de escola. Com essa pandemia piorou tudo. Eu vi criança com um celular de 5ª categoria tentando acompanhar uma aula virtual. Eu digo, isso é um crime contra essas crianças, minha gente. A principal promessa de democracia num país desigual é oferecer uma educação de boa qualidade para todo mundo. Você não vai resolver mais o problema do pai, da mãe, do avô, não, mas essa criança, pelo menos, ela vai olhar para o futuro e vai dizer, olha, isso aqui tem condições. Né? Então, a redução das desigualdades, porque senão você não unifica o país, você cria ressentimentos. Uma parte da população vai olhar, esse país não está interessado no meu futuro, não está interessado no meu destino. O Zé Bonifácio, o patriarca da independência, dizia isso, precisa acabar com a escravidão, não apenas por uma questão humanitária,
Precisa acabar com a escravidão porque ela divide o país. No dia que o inimigo entrar aqui e prometer liberdade para os escravos, ele já vai ter uma parte do exército para combater o próprio país. Então, a desigualdade cria esse tipo de fratura que precisa ser enfrentada. Por falar em Zé Bonifácio, vocês prestaram atenção que nós estamos no ano do bicentenário da independência? Tirando a Câmara dos Deputados, que fez algumas coisas, ninguém fez nada, pessoal. O governo federal, aliás, o embaixador me falou que procurou esse secretário de Cultura, ajudar a organizar os festejos dos 200 anos, ele disse, não, isso já passou, estou interessado na feira de Doha. O secretário de Cultura falou isso para um embaixador que está interessado em 200 anos da independência. Ninguém está ligando para isso. Aliás, o Sesc Centenário da Independência teve muito mais comemoração do que esse aqui. E o bicentenário da independência dos Estados Unidos, em 1976, eu lembro, foi muito mais lembrado no Brasil do que o nosso próprio bicentenário. Isso é uma situação trágica nossa. E, por último, qual é o terceiro movimento que pode unificar o nosso país? Primeiro é volta do crescimento, volta a se desenvolver. Não é desenvolvimento só econômico, é científico, é tecnológico, é de infraestrutura. Nós não conseguimos sair daqui para chegar ao Pacífico. Os americanos ligaram o Atlântico ao Pacífico em 1850 ou 60. Até hoje nós não conseguimos. São 4.000 quilômetros saindo de Santos até Antofagasta, no Chile. A ferrovia já está toda pronta. É só reparo que precisa fazer, nós não conseguimos fazer isso. Agora o Supremo Tribunal Federal proibiu uma ferrovia lá, uma tal de Ferrogrão, que sai de Sinop até Miritituba, no Pará. Os chineses fazem 4, 5 mil quilômetros de ferrovia por ano. O plano quinquenal dos chineses até 2025 é fazer mais 18 mil de ferrovias de alta velocidade e mais 25 mil de ferrovias normais. Nós não conseguimos. Olha, o chinês tem 168 mil quilômetros de ferrovia. Sabe quantos quilômetros de ferrovia o Brasil tinha em 1913? 1913, o Brasil tinha 28 mil quilômetros de ferrovia. Sabe quantos mil quilômetros de ferrovia o Brasil tem em 2022? 29 mil quilômetros de ferrovia. Entre 1908, 1907 e 1913, nós construíamos 1.250 quilômetros de ferrovia por ano. Se tivéssemos mantido esse ritmo, nós estaríamos com ferrovia igual à China ou igual aos Estados Unidos. No século XIX, 1890 e alguma coisa, nós tínhamos ferrovia, eu tinha na minha cidade. Meu tataravô era o prefeito. O governo era do Floriano Peixoto, quando a ferrovia de Viçosa foi inaugurada, em 1892. Nós tínhamos ferrovia ligando Salvador a Juazeiro, no sertão da Bahia. Quando teve aquela rebelião de Canudos, as tropas que saíram de Salvador saíram de trem, porque tinha... Tudo isso foi desativado. Tudo isso foi desativando. A China tem hoje todas as suas capitais ligadas por ferrovia de alta velocidade. O chinês pode embarcar uma mercadoria em Pequim e desembarcá-la por ferrovia em Milão. E nós não temos isso. E quando tentamos fazer o Supremo, atendendo um pedido do Ministério Público, de uma ONG e de um partido, paralisou em março de 2021. Em dezembro de 2021, marcou a votação no plenário para junho de 2022. Não pode, pessoal. Não tem condições, o país parado desse jeito. País imobilizado. O investimento público e privado é criminalizado no Brasil. Quando você consegue fazer alguma coisa no Ministério, inaugura qualquer coisa, é quase um milagre, graças a Deus. Porque passou pela licitação, passou pelo contrato, passou não sei o quê. Um promotor de Marabá entra na justiça e o juiz de Alegrete para a obra. Não, isso não pode ser. Sinceramente, não tem condições. O país tem que ter essas instituições todas. Sou plenamente favorável ao Ministério Público. Vá atrás de ladrão, de bandido, vá atrás disso e bote todo mundo na cadeia. Agora, parar o país, não. Isso não tem condições. Entendeu? Não tem condições. E Ministério Público não foi feito para substituir executivo. Vá atrás de robô, vai para a cadeia. Agora, ele não foi eleito para ser prefeito, para ser governador, para ser secretário, para ser ministro. Não foi, é outra coisa. É outro tipo de atribuição.
Então, o país voltar a crescer, reduzir desigualdades, e a última questão, não menos importante, é a questão da democracia. Porque a democracia, para nós, não é uma opção, uma escolha. Ela é um destino. Vai ser substituída por quê? Quem achar que a democracia tem defeitos, e tem, e não são poucos, deformidades, morbidez, trate de corrigi-las e de aperfeiçoá-la, porque não tem outra coisa para substituir. Não estou entrando no mérito se o sistema chinês é melhor do que o nosso. Não é esse o mérito. Estou dizendo que o nosso é esse e não tem como mudar. Tá certo? Tem todos os problemas, porque aqui você tem um sistema eleitoral eficaz, mas você tem um sistema de seleção deficiente. Tá certo? O sistema de seleção é deficiente. Isso está num livro chamado Por que as Democracias Morrem, lá nos Estados Unidos. Os americanos tinham um sistema de eleição e um sistema de seleção. Houve, nos anos 30, um candidato que tinha 80% da aprovação, mas era simpático ao nazismo, queria ser candidato pelo Partido Democrata, ou republicano. Era um aviador, uma celebridade, Charles Lindbergh, eu acho. É um homem muito popular, muito admirado, com razão. Simpático ao nazismo. O partido disse não. Pouco importa que ele tenha 80%, esse homem não pode ser candidato nosso. Foi bloqueado no partido. Isso era um sistema de seleção, você combinar a eleição com a seleção. Os chineses podem ter muita deficiência no sistema de eleição, mas no sistema de seleção, se você conversar com o executivo, com o representante, com o ministro chinês, você vai ver gente muito preparada, né? O nosso tem essas deficiências, então vamos aperfeiçoá-lo. Porque não dá a imaginar, não, vai ter uma ditadura. Tem gente que bate na porta dos quartéis, eu conheço os militares, esqueça essa conversa, isso não existe, entendeu? E tem gente que se aproveita para dizer, olha, pode ter, então, portanto, eu sou a solução, que também não resolve. A democracia vai ter que ser aperfeiçoada pelas instituições, pelo Congresso, pelo Judiciário, criar os mecanismos de aperfeiçoamento dessa democracia. E, na minha opinião, tem que combinar a eleição também com algum critério de seleção. E não é ideológico, não. Todos os quadros. Tem que ter gente qualificada, conservador, de esquerda, progressista, democrata, de todo mundo, selecionar melhor. Essa perda de capacidade de seleção veio também com a demonização dos partidos e da política. Tá certo? Os partidos passaram a perder papel. Antigamente você tinha o PSD, a UDN, o PTB, ou na clandestinidade o Partido Comunista. Eram instituições conhecidas. Os seus quadros, o PSD tinha grandes quadros políticos, a UDN tinha gente altamente qualificada, o PTB do mesmo jeito, o Partido Comunista do mesmo jeito. Então, os partidos tinham uma representação de alta qualidade, e nós passamos por um processo onde a qualidade da democracia evoluiu, permitindo mais oportunidade para todos, mas a qualidade dos representantes não acompanhou. Essa é que é a situação, e nós devemos examinar isso abertamente. Então, meus prezados e minhas prezadas, amigas e amigos, o Brasil deve a vocês essa bela iniciativa, pensar o país, fortalecer as instituições de Estado. Não é que o Estado não tenha mazelas, mas se for, quando colocarem na balança as mazelas do Estado, eu quero que no outro prato coloque as mazelas do setor privado e do mercado também. Coloca as mazelas uma junto com a outra, tá certo? Coloca as duas mazelas juntas, porque a demonização do Estado é uma forma de você reduzir o preço da entrega dos ativos, do papel e das funções de Estado a esse setor privado, tá certo? Então, vamos entregar a Petrobras, vamos entregar a Eletrobras. O que é que você faz ao entregar a Eletrobras? Vá atrás da conta de luz, porque depois que você amortizou, o povo pagou, o contribuinte pagou toda essa estrutura de empresas de eletricidade, de geradoras, de distribuidoras, o povo pagou. Aí o governo chega e vende. Tá certo? O governo vende, o setor privado pagou por aquilo,
o governo pega esse dinheiro e amortiza a dívida, tá certo? Sai dos cofres do governo para pagar os bancos. E o comprador vai fazer o quê? Vai cobrar de novo de quem já pagou antes, tá certo? Porque se eu paguei, eu vou querer receber o que eu paguei. Eu paguei para o governo, tá bom? Mas paguei. Eu vou cobrar de quem? Do governo eu não vou cobrar mais. Eu vou cobrar na sua conta de luz, tá certo? Vai chegar essa conta para você. E na área de petróleo, do mesmo jeito. Está aí essa refinaria a Landulfo Alves, lá da Bahia, é a gasolina mais cara do Brasil. Venderam para uma estatal dos Emirados. Não, isso não é conversa, minha, isso é negócio. Tá certo? Eles não são donos. O gerente, ele é gerente, nomeado pelo povo, que é o presidente da República e seus ministros. Não tem o direito de desfazer do ativo do que não pertence a ele. Mas, infelizmente, o Supremo, lamentavelmente, concordou com isso. Pode fatiar e pode vender. Eu acho que isso é inaceitável. E um próximo governo tem como desafio isso. Né? Tá certo? Não é confrontar, não é fazer uma guerra, é limitar as ações desse poder financeiro. Uma pesquisa no jornal Valor Econômico, saiu lá. Mais de 50% da população já está na classe D e E, mais pobre. Uma parte está na classe média, C. De onde vem a renda desse setor? Vem do trabalho. Os ricos somam 2,8%. De onde vem a renda deles? Não vem do trabalho. 75% a 76% vem de juros e dividendos. Tem cabimento. E quem paga juros e dividendos? Não é só o pobre, não, o povo, o trabalhador assalariado. É o empresário privado que vai no banco para ampliar os seus negócios. Ou seja, isso está saindo do trabalho. Um amigo meu, grande empresário da área de varejo, diz, olha, eu vou antecipar o 13º, uma metade do 13º, salário de até R$2.000. Ele diz, Aldo, sabe para onde vai tudo isso? Vai para pagar juros de cartão de crédito, tá certo? O assalariadozinho vai tirar os R$1.000 da metade do 13º para diminuir a dívida do cartão de crédito. Não, tem cabimento. Tempo esgotado, desculpe aqui, minha gente. Bom dia. Obrigado.